Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vida com Propósito. E nós estamos com o programa Princípios Simples para Viver Plenamente em 12 Passos. E hoje, para iniciarmos, o nosso texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? E também temos um conselho que está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 301. Diz assim: há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Juliana, quais são esses remédios de Deus? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Muito bom. Então hoje nós vamos para o nono passo. E nós já estamos avançando, né? Qual é este nono passo, Juliana? Então, que alegria, né? Que honra. E é muito importante estarmos perseverantes, um passo após o outro. É claro que é um grande desafio, mudança de estilo de vida, ou seja, qualquer mudança que precisamos colocar em prática em nossa vida é sempre desafiador. Mas a perseverança é o que nos dá a vitória, né? E quem nos ensina sempre a ser perseverantes é o nosso Deus. Então seja bem-vindo aí ao nosso canal nesse momento e talvez esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo. Então nós aconselhamos, né, Alexandre, que você assista também os outros vídeos, Anteriores. isso, para que você possa compreender a importância dos assuntos que nós estamos tratando em cada vídeo, ok? E aí você vai perceber que é como um quebra-cabeça que vai sendo montado e depois você vai ter essa visão geral desse estilo de vida, né? Infelizmente, quando nós falamos em um tratamento natural, podemos assim dizer também, né? Um modo de vida mais natural, infelizmente, ainda existe muito preconceito, porque as pessoas imaginam que isso está muitas vezes ligado a charlatães, né? Pessoas que estão por aí falando qualquer coisa. Mas eu gostaria, nesse momento, enfatizar, né? Que Alexandre e eu estamos compartilhando com vocês. Primeiro, não estamos fazendo isso para ganhar dinheiro. Segundo, não estamos aqui falando de algo apenas que lemos, que estudamos. Estamos falando de um estilo de vida que nós estamos vivendo há 5 anos, né? Então, se esse estilo de vida está fazendo bem e muito bem para nós, né? Inclusive cura de doenças, não poderíamos ficar calados diante disso, guardar esse segredo da saúde somente para nós. E também, se você pesquisar um pouquinho, vídeos no YouTube ou sites na internet, você vai encontrar muitas pessoas no mundo todo que vivem o mesmo estilo de vida que Alexandre e eu vivemos. Isso não é novidade, não é de agora, ok? Então, e se você for à Bíblia, você vai observar que mesmo depois da entrada do pecado, né, Adão e Eva também viviam ainda um estilo de vida saudável. Então, aquele estilo de vida
claro que não é totalmente igual ao estilo que vivemos hoje, né? Porque o mundo que nós estamos vivendo já está muito contaminado pelo pecado. O mundo que eles viviam era um mundo, né, muito mais recente da entrada do pecado, mas eles viviam um estilo de vida parecido com o que nós tentamos viver hoje, ok? Então é algo do princípio, não é novidade. Então, o 9º passo, ele é um passo muito importante também. Então, estamos aí desde o dia 27 de junho e já aprendemos várias coisas muito importantes, o uso da água, atividade física, né? Muitos assuntos importantes com relação à alimentação. E hoje, o passo... Qual é o passo, Alexandre? Eliminar a carne da alimentação. Eliminar as carnes da alimentação. Nós vivemos em uma época cheia de acontecimentos muito absurdos, né? Que nos deixam muitas vezes perplexos, desorientados, especialmente na questão de alimentos. Enquanto uma parte significativa da população mundial sofre e morre sem ter o que comer, outra parte sofre e morre por causa do excesso de comida que eles têm à sua disposição, né? Isso é algo impressionante. E quando você olha para o planeta Terra, parece que ele está sob ataque de várias frentes, a maioria delas decorrentes da ação do próprio homem em sua desenfreada corrida. Nem mesmo ele sabe para onde, de onde, para onde. E nós precisamos aprender, sim, a raciocinar da causa para o efeito. Olha só, destruímos florestas para plantar alimentos que não vamos consumir. Ou seja, são destinados para os animais, não é? Que são criados para o abate. Transportamos esses animais, preparamos esses animais e comemos esses animais. É bem complicado. Então, é muito importante que nós comecemos a buscar conhecimento, mais conhecimento, para que possamos, então, raciocinar da causa para o efeito. E quando nós estamos falando de nutrição, de alimentação, um ponto é muito importante. Nutrição é mais sobre o que você come do que sobre o que você não come. É uma questão de escolha. A maioria dos países industrializados estão sofrendo de desnutrição hipercalórica. Que é isso? Eles comem muito, mas os alimentos são calorias vazias. Infelizmente, os habitantes dos países industrializados, a maioria deles ainda, estão escolhendo o que o mundo comercial, o que o mundo empresarial lhes vende através da mídia, né? São muitos alimentos altamente processados, alimentos enriquecidos, ou seja, está virando aí uma grande confusão. Então, nós precisamos parar, refletir o que é que nós estamos colocando na nossa mesa para a nossa família poder consumir. E o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 386, Juliana, ele traz um escrito assim: os médicos não podem explicar o rápido aumento das doenças entre a família humana, mas sabemos que muito desse sofrimento é causado por comer carne de animais mortos. E esse livro já foi escrito há mais de 100 anos, né? Interessante. Muito interessante. Foi a escritora Ellen White, inspirada pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, que com muito amor, né, ele inspirou essa mulher para que escrevesse mensagens muito importantes, muito relevantes para a época dela
e também para a nossa época. Mas sabe o que é interessante? Ouviram bem o que o Alexandre acabou de ler? Agora, olha só que interessante. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, indicou que ao menos 70% das enfermidades que apareceram após a década de 1940 têm origem animal. Segundo essa pasta da ONU, a expansão agrícola e a interatividade entre homens e animais fizeram com que novas doenças surgissem e se disseminassem rapidamente. Ou seja, nós precisamos estar atentos. Entre as doenças divulgadas no estudo estão HIV-1, encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, síndrome respiratória aguda grave, SARS e diversos vírus da gripe e também outras doenças. Então, olhem só, será que vale a pena continuar comendo carne? De maneira alguma. Acho que não. Olha só, algumas pessoas podem fazer a seguinte pergunta: mas será que se eu parar de comer carne, eu não vou ficar fraco? Essa é uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta e merece uma boa resposta. Qual é a resposta? Você é fraco, Alexandre? Eu não, de maneira alguma. Então, é muito interessante isso. Mas vamos falar de alguém que é bem maior que nós, né? Muito mais forte? Muito mais forte, né? Quem? O elefante, né? O elefante, né? O elefante é um animal vegetariano, né? E, no entanto, olha o tamanho, né? Olha a força e a inteligência daquele animal, não é? Então, é um mito muito mal fabricado, esse mito de que vegetarianos são fracos, ok? Eu posso dizer para vocês com muita certeza de que há 5 anos não comemos nada, nenhuma espécie de alimento de origem animal, nenhuma espécie. Nem ovos, nem leite, nada. E somos agricultores, né? Trabalhamos na lavoura. É uma profissão bem cansativa, né? Exige bastante esforço físico e não nos sentimos fracos, ok? Então, fraqueza não vai ser desculpa para não aderir a uma dieta vegetariana. Agora, sabe o que é interessante também, antes de continuarmos? É muito importante que nós não tratemos esse assunto de saúde de maneira parcial, ok? Todas as vezes que nós vamos iniciar o programa, nós falamos do que, Alexandre? De 8 princípios. 8 princípios de saúde. E a alimentação é apenas um deles. Então, para que nós tenhamos realmente saúde, é importante que nós paremos para observar os 8 princípios de saúde. Não adianta você apenas, de repente, parar de comer carne, ok? Então, muita atenção aí. O doutor Dan Ornish, ele demonstrou a reversão de doença cardíaca mediante dieta. Quase 80% dos seus pacientes com doenças vasculares coronárias graves puderam evitar a ponte de safena ou a angioplastia. De acordo com a revista Time, em regiões onde a carne é escassa, as doenças coronário-vasculares são desconhecidas. São apenas alguns dados. Vocês sabiam que mais de 70% dos antibióticos produzidos no mundo são ministrados a animais? Mais ainda, vocês sabiam que carnes preparadas em churrascos produzem uma substância chamada benzopireno,
que é um produto altamente cancerígeno. Ou seja, 1 quilo de carne, assim preparada, pode produzir 5 miligramas de benzopirena, a mesma quantidade contida em 300 cigarros. Já imaginou? Vocês sabiam também que, segundo um relatório de nutrição do cirurgião-geral dos Estados Unidos, chegaram à seguinte conclusão: 2/3 dos óbitos nos Estados Unidos estão relacionados à dieta. E mais uma. Depois que os moradores de Carélia do Norte, Finlândia, perceberam que tinham o pior problema de doenças cardíacas do planeta, mudaram, fizeram uma reforma no estilo de vida daquela localidade e a taxa de óbitos por doenças cardíacas caiu 73%. Sabiam também que uma pesquisa realizada pelo Estudo Nacional de Desenvolvimento Infantil, lá no Reino Unido, resultado da pesquisa, os vegetarianos têm um QI significativamente maior do que os voluntários que comiam carne. E houve uma diferença de quase 10 pontos nos resultados. Nutricionalmente, muita coisa pode, entre aspas, assim, a palavra substituir agora, substituir, entre aspas, a carne com vantagem. Por que eu disse entre aspas? Porque, na realidade, a carne, ela não precisa ser substituída. Não é porque você tirou a carne que você vai ter que colocar algo especificamente no lugar dela. Por quê? Porque a carne é totalmente dispensável, ok? Não é necessário carne na nossa alimentação. Bom, então, nutricionalmente, você pode, deixa a carne. Vamos supor, você já é habituado a comer arroz integral e feijão. Pronto. Ok? Agora vamos colocar o restante dos vegetais, as saladas, os legumes. E a sua alimentação está completa. Entenderam? É simples assim. Tá bom? Agora vamos um pouquinho mais profundo. Não tente apenas retirar algo da dieta. Vamos substituir por algo melhor. Ok? Então, se nós nos concentrarmos em garantir a adequada ingestão de alimentos saudáveis, vamos substituir muitos alimentos causadores de moléstias. Então, faça progressivamente. Primeiro, inclua vegetais, frutas, alimentos integrais, ok? Foi o que fizemos durante esse programa, perceberam? Primeiro, nós incluímos os alimentos crus, as frutas, as hortaliças, incluímos os alimentos integrais, fizemos a substituição dos refinados pelos integrais, ok? E agora sim é que nós estamos partindo para a etapa de eliminar a carne. Depois que você fizer isso, faça uma avaliação. Você está se sentindo melhor? Está dormindo melhor? Ajuste o seu programa de acordo com a resposta que o seu corpo está dando, ok? Então, olha só. Os vegetarianos que consomem alimentos refinados, atenção, vegetarianos que consomem alimentos refinados, doces, alimentos enriquecidos, ou os ovo-lacto-vegetarianos que consomem muito leite, queijo. Falaremos sobre isso na próxima semana. Então, olha só, provavelmente vegetarianos que comem alimentos refinados, açúcar branco, muito doce, eles têm pior estado de saúde do que as pessoas que comem carne, mas comem bastante verduras, legumes, frutas e comem alimentos integrais. Entenderam? É um conjunto de hábitos. Não basta apenas você deixar de comer carne e achar que já é uma pessoa saudável. É um conjunto, ok? Não se esqueça disso. 8 remédios. 8. E aí, depois você pode se fazer essa pergunta também. Será que uma dieta vegetariana é boa para mim? Então, essa é uma pergunta
boa. E que no final, somente você vai poder responder, né? Nosso propósito aqui não é dizer o que você tem que fazer. A decisão é sua, tá bom? Então, olha só. Já sabemos, quando lemos na Bíblia, né, as origens, né, o livro do início de tudo, aqui nesse planeta, que Deus, Ele nos concedeu uma alimentação. Qual foi a alimentação que Deus concedeu? Alimentação vegetariana. Tá, lê para nós, Gênesis por 1, favor. 29. Gênesis, capítulo 21. Capítulo 1, versículo 29. Perfeito. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá sementes, ser-vos-á para mantimento. Exatamente. Então, essa é a alimentação ideal. É a alimentação ideal. Então, olha só. Em outras palavras, né, lá no início da história, Deus deu a Adão e Eva uma dieta de frutas, grãos, castanhas, nozes. Logo após a entrada do pecado, foi acrescentado a erva do campo, que hoje nós conhecemos como folhosas, as verduras. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Okay? Então, essa é a alimentação, a melhor alimentação que Deus poderia prover para nós. Mas depois, alguém pode dizer, mas olha, mas depois Deus não falou para Noé que poderia comer de tudo? Calma, que nós vamos chegar lá, né? Todas as vezes que nós formos ler, não somente a Bíblia, como qualquer livro, nós precisamos entender o contexto que esse assunto está inserido. Olha só, então você que vai fazer essa mudança, está participando de toda a etapa dos 12 passos rumo a uma vida plena. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar um guia alimentar para dietas vegetarianas, para que você possa aí aprender a elaborar o seu cardápio da sua família, ok? E também na descrição do vídeo encontra-se todas as fontes de onde tiramos todas as informações que compartilhamos com vocês nesse momento, ok? Então, o Alexandre vai fazer o encerramento agora do vídeo, né, com a palavra de Deus. Talvez você esteja aí do outro lado, né, esteja padecendo de alguma enfermidade, né, esteja aí tomando muitos remédios e você olha, não vê solução para o seu caso. E o que eu posso compartilhar com você, que eu também já vivi essa etapa na minha vida, né? Eu não via solução para o meu caso, tomava muitos remédios, né? Que há solução, sim, mas nós precisamos sair da zona de conforto. E uma coisa muito importante, sair da zona de conforto e confiar exclusivamente no poder do nosso Deus, porque Ele é nosso Pai e Ele não nos deixou sem orientação, tá bom? Confia nele, vale a pena. Perfeitamente. E o nosso texto bíblico para encerrar, gostaria que vocês acompanhassem conosco, é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ao início, quando nós mudamos o nosso estilo de vida, parece que nós estamos indo na contramão do mundo, né? Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos andar um pouco na contramão, não é isso? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, cliquem ali, inscrevam-se e compartilhem com os amigos. Vamos orar então?
Oremos. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, tão querido, nesse momento, Senhor, pedimos humildemente que o Senhor envie o Espírito Santo para agir na nossa mente e que então a nossa mente seja transformada, segundo, Pai, a sua santa e boa influência. Nos dê poder para vencermos os maus hábitos, ilumina nossa mente, ó Deus, para que não sejamos enganados. E então, Pai, nos dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bye. Tchau. Fiquem com Deus.